E aí, quarto ano? Beleza? Quarto ano, a gente está aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira. #sextou, né? Porém, vai ser uma aula um pouquinho diferente, onde a gente vai estar fazendo uma revisão do que a gente já viu até o momento, né? Porque como vocês já estão, né, fazendo, hoje é o último dia da semana de provas, né? E hoje tem a nossa prova de história, que já está lá no plural. Vocês têm das 7 da manhã até as 23h59 para estar fazendo, certo? Então não se esqueçam de fazer a avaliação de história, tá? E esse vídeo é para ajudar vocês a estudarem, tá? Então vamos lá para a gente poder fazer a nossa revisão. Lá no bloco 4 da nossa apostila, diz, né, os primeiros anos dos portugueses no Brasil. Então a gente vai ver um pouquinho, né, de como que foi esses primeiros anos dos portugueses aqui nas terras que hoje a gente conhece como Brasil, né? De Vera Cruz a Brasil. Logo quando os portugueses eles chegam, né, às terras que hoje a gente conhece como Brasil no ano de 1500, né, eles vão dar diversos nomes para essa terra. Vão dar Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, entre outros. Né? No ano de 1503 também, o rei de Portugal ele vai enviar uma frota, né, que é um conjunto de navios, para essa nova terra que eles encontram, para verificar o que poderia ser explorado, né? O que eles poderiam encontrar aqui no Brasil que traria algum lucro para eles. Foi assim que os portugueses eles vão encontrar um produto muito interessante, que é o pau-brasil. É uma árvore típica do litoral brasileiro, né? A sua madeira ela era utilizada, né, para produzir uma tinta vermelha, né? E também da sua madeira se produziam móveis de excelente qualidade. Portanto, o pau-brasil, né, esse produto que eles vão encontrar no litoral brasileiro, vai ser um produto muito importante para a economia portuguesa, porque, né, do pau-brasil se produz uma tinta vermelha, que era usada para tingir os tecidos, e também, né, da sua madeira era feito móveis de ótima qualidade. O pau-brasil ele vai se tornar tão importante para os negócios portugueses, né, que no ano de 1527, as novas terras encontradas por eles vai se chamar Brasil, ok? Bom, além do mais, né, o que interessava os portugueses naquele momento era tomar posse da nova terra e verificar se havia mercadorias que pudessem ser comercializadas. Quando encontraram o pau-brasil, iniciaram imediatamente o comércio da madeira para a Europa. Então, né, eles já conheciam essa madeira, certo? Eles já tinham conhecimento sobre o pau-brasil. E os portugueses, né, o intuito deles encontrar novos territórios era que eles encontrassem produtos onde eles pudessem, né, comercializar e pudessem ter algum lucro a partir do comércio desses produtos. O objetivo, né, de armazenar a madeira cortada até que os navios chegassem para levá-las para Portugal, os exploradores eles começaram a construir feitorias no litoral brasileiro. Então, né, essa madeira que era cortada, né, que era extraída, eles tinham que guardar ela em um local para esperar esse navio chegar de Portugal para que ele pudesse levar, né, essa madeira lá para Portugal, onde ela seria comercializada. Então, né, como as viagens naquele período elas demoravam bastante, o que eles tinham que fazer? Eles começaram a construir feitorias. Feitorias era como se fosse um barracão, certo? Onde eles armazenavam todo o pau-brasil que eles recolhiam, eles colocavam nessa feitoria e esperavam um navio português chegar para que essa mercadoria fosse levada, né, até a Europa, onde ela seria comercializada. Esses homens, assim como muitos europeus daquela época, não se preocupavam com o fato de que se instalar nas terras dos indígenas, que já estavam aqui há muito tempo, fosse causar danos à vida daquelas pessoas. Então, né, esses europeus naquela época que estavam, né, se instalando aqui no Brasil, eles estavam nem aí, né, pelo fato dessas terras que eles encontraram já estarem sendo ocupadas pelos povos indígenas. Eles simplesmente ignoraram.
Porém, né, esse contato que os portugueses vão ter com os povos indígenas vai causar sérios danos para os povos indígenas, que a gente vai ver no decorrer das aulas, né? No decorrer dessa aula. A presença de portugueses no Brasil nesses primeiros anos de exploração era pequena, pois poucos permaneciam nas feitorias. Como o número de europeus era muito inferior às populações locais, a cultura e os hábitos dos nativos se preservaram, prevalecendo o estilo de vida indígena. Então, né, a presença dos portugueses no Brasil era bem inferior em relação à quantidade de indígenas que tinham naquele período. Por conta disso, os europeus que estavam aqui naquela época, eles se adaptaram ao modo de vida dos nativos, né, ao modo de vida dos povos indígenas. Com isso, alguns povos se acostumaram a conviver com os europeus, fornecendo-os alimentos e proteção contra as tribos hostis. Muitos índios também ficaram responsáveis pela extração e pelo transporte do pau-brasil até as feitorias. Em troca, os portugueses lhe davam objetos como facas, machados, miçangas e espelhos. Essas trocas são chamadas de escambo. Então, né, como os portugueses eles estavam tendo contato com a grande quantidade de indígenas, os portugueses fizeram uma certa amizade com algumas tribos. E essas tribos que eles fizeram uma certa amizade protegiam os portugueses de outras tribos, tá? Além do mais, quem fazia o trabalho duro, o trabalho pesado, né, de cortar o pau-brasil e levar ele até as feitorias, né, eram os indígenas. Mas, tio Lucas, como que os portugueses convenciam os indígenas a fazer todo esse trabalho? Os portugueses, para convencer os indígenas a fazer esse trabalho duro, esse trabalho pesado, eles lhes davam objetos como facas, como machados, miçangas e espelhos. E em troca, os indígenas trabalhavam para eles. Essa troca, né, dos indígenas oferecer a sua mão de obra e os portugueses, né, dar produtos para os indígenas, ficou chamado de escambo, certo? Durante muitos anos, foi grande a quantidade de navios que saíram da costa brasileira carregados de pau-brasil. Essa madeira fazia muito sucesso e dava muito lucro para os portugueses, que outros povos da Europa passaram a se interessar por ela. Foi o caso dos franceses, que mesmo sabendo que poderiam arrumar briga com Portugal, arriscaram-se a vir para o Brasil para extrair a madeira, tá? Então, durante muitos anos, saiu muitos navios aqui da costa brasileira carregados de pau-brasil. E essa madeira ela fazia muito sucesso na Europa, porque, como eu disse para vocês, né, ela, na sua madeira, né, se produzia uma tinta, a partir da sua madeira se produzia uma tinta vermelha, que era usada para tingir os tecidos, e também da sua madeira, né, se fazia excelentes móveis. Então, por conta disso, né, ela atraiu bastante olhares. Então, alguns outros povos, como os franceses, eles, né, arriscaram-se a vir para o Brasil para também extrair essa madeira para poder levar para a Europa para poder vender, ok? Bom, aqui tem algumas atividades que é importante que vocês, né, leiam elas novamente, né, uma forma de vocês estudarem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão do território brasileiro. Entre 1500 e 1530, os portugueses eles não se fixaram nas terras descobertas, então eles não ficaram aqui, né, ocuparam de fato. Eles organizavam as feitorias e exploravam o pau-brasil, enquanto comerciantes de outros reinos europeus vinham para o litoral brasileiro com o mesmo objetivo. Então, entre 1500 e 1530, os portugueses eles não ficavam aqui no Brasil, eles apenas instalaram as feitorias, onde, né, os indígenas levavam pau-brasil, os navios portugueses chegavam aqui, retiravam o pau-brasil e iam embora. Ficava um ou outro responsável pelas feitorias. Os franceses, por exemplo, aproveitando-se da extensão da costa brasileira e da dificuldade de controle, né, por parte dos portugueses, chegaram a se instalar em diferentes lugares do litoral. Por isso, em muitas ocasiões, franceses e portugueses entraram em conflitos e nos momentos de combate contaram com a ajuda de tribos indígenas rivais. Então, por conta dessa ausência, né,
dos portugueses aqui no território brasileiro, os franceses eles vão começar a se instalar em locais, né, da costa, do litoral brasileiro, por conta que não tinha uma grande quantidade de portugueses. Aí os franceses vão começar a se instalar em alguns locais da costa brasileira. Porém, os portugueses não vão gostar nem um pouco disso e vão acabar entrando em conflito com os franceses que estavam, né, invadindo o território que os próprios portugueses já tinham invadido antes, certo? E nesse conflito, né, entre portugueses e franceses, às vezes eles contavam com a ajuda de povos indígenas que eram rivais entre si. Lembrando que os povos indígenas eles não são iguais uns aos outros. Quando a gente fala povos indígenas, a gente está se referindo a um grupo de pessoas que são diferentes entre si, que tem uma língua diferente de um do outro, que tem uma religião diferente, que tem uma forma totalmente diferente de ver o mundo, certo? Então, às vezes os povos, quando os franceses e os portugueses entravam em conflito, eles contavam com a ajuda dos indígenas que eram de tribos rivais, certo? Uma tribo ajudava os portugueses, outra tribo ajudava os franceses. Em 1534, depois de muitos conflitos, né, e de várias tentativas de invasão das terras, que a coroa de Portugal vai decidir, então, povoar, né, transformando o Brasil em uma colônia. Então, devido a grandes conflitos, né, por conta dessa terra que Portugal tinha descoberto primeiro que os franceses, no ano de 1534, o rei de Portugal ele vai decidir, então, a povoar o Brasil, certo? Transformando o Brasil em uma colônia. Lembrando que colônia é um território conquistado e dominado por um país ou povo que tem o objetivo de explorá-la permanentemente. O colonizador impõe aos habitantes da colônia os seus costumes e a sua religião. Certo? Então a colônia é um território, certo, que é conquistado por algum outro país, né, por outro povo. E essa conquista, eles dominam, né, esse novo território com o objetivo de explorar, né, para que eles possam gerar riquezas a partir dessa colônia. Além disso, o colonizador, né, quem está dominando esse território, ele impõe aos habitantes que moram, né, nesse território que eles conquistaram os seus costumes e a sua religião. A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. As capitanias hereditárias, né? Então, para colonizar o Brasil, o rei de Portugal ele vai resolver dividir o território em diversas faixas de terras, que são chamadas de capitanias hereditárias, e doá-las a quem tivesse condições financeiras para ocupar e explorar as suas riquezas. Então, a gente viu, né, que para colonizar o Brasil, para que pudesse povoar o Brasil, o rei de Portugal vai dividir em capitanias hereditárias, né? Ele vai doar 12 das 14 capitanias criadas, tá? Vai se criar 14 capitanias e vai ser doado, né, para 12 pessoas. E as pessoas que recebem essas capitanias são chamadas de capitães donatários, certo? No caso, né, eram governadas por um capitão-mor, ou também é chamado de capitão donatário. Aquele, né, que ganhava a terra, o donatário, ele recebia o título de capitão-mor, uma carta de doação e uma lista de direitos e deveres, certo? Então as capitanias hereditárias vão ser faixas, né, que o rei de Portugal, que eles vão dividir, né, o território brasileiro, lembrando que eles não conheciam essa parte do Brasil, tá? Eles vão dividir o território brasileiro em faixas e vai ser doadas, né, para o capitão-mor. Aquele que recebia, né, essa faixa de terra, ele recebia o título de capitão-mor. Além disso, ele recebia uma carta, onde ia estar falando, né, que essa terra foi doada a ele, e também uma lista de direitos e deveres. Entre os deveres que ele tinha estavam, né, pagar impostos à coroa, fundar vilas e povoados, combater os índios hostis, né, aqueles que atrapalhassem a exploração e a fundação de povoados, e também a construir casas. Além disso, ele era obrigado a plantar cana-de-açúcar, tá? Já entre os direitos que o donatário tinha, era de governar a capitania, distribuir uma parte das terras a quem tivesse interessado e pudesse cultivá-la,
e criar regras para as vilas, né, e povoados, além de poder escravizar os indígenas, ok? Porém, né, das capitanias que foram criadas, né, das 14 capitanias criadas, apenas 2 vão dar certo, que vai ser a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Bom, além disso, lá no bloco 5, né, o Brasil dos portugueses, a gente vai ver então, né, que por volta de 1530 os portugueses tomaram a decisão de colonizar as novas terras que foram encontradas, né? Resolveram então dominá-la e explorá-la permanentemente. Bom, a gente vai ver um pouquinho sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Quando eles vão iniciar, né, o processo de colonização do Brasil, que vai ser a partir de 1530, né? Para ser mais exato, a partir de 1534, a ocupação do território ela vai acontecer com o cultivo de cana-de-açúcar, porque vai ter 2 objetivos: acumular riquezas com o comércio do açúcar na Europa e evitar que outros povos viessem explorar a nova terra. Então, quando começa, né, a colonização do Brasil, a partir de 1534, eles vão investir na plantação de cana-de-açúcar porque tinha 2 objetivos. Primeiro, evitar que outros povos viessem explorar aquela nova terra, porque quando os outros povos chegassem aqui, eles iam ver, opa, tem uma plantação aqui, então já tem gente aqui antes de mim. E, em segundo lugar, eles, né, plantando a cana-de-açúcar, eles produziriam um açúcar, que era um produto muito valioso na Europa, certo? Olha só, o açúcar era considerado um artigo de luxo, utilizado para adoçar alimentos, que a gente usa no nosso dia a dia, e também como remédio, tá? Por isso ele era muito procurado. Consequentemente, ele era muito valorizado. Bom, além do mais, né, outra coisa que aconteceu aqui no Brasil vai ser a escravização dos indígenas. Então, para que esse açúcar ele fosse produzido, era importante que tivesse alguém trabalhando. E, logicamente, os portugueses não vão trabalhar. Quem vai fazer esse trabalho para eles vai ser os povos indígenas. Então, lembra que os donatários, né, o dono daquela capitania hereditária, ele tinha o direito de escravizar os povos indígenas. E é isso que vai acontecer. Alguns portugueses, eles vão tentar convencer os indígenas a trabalhar para eles na produção do açúcar através do escambo. Mas quando eles não conseguiam isso, eles vão escravizar os povos indígenas, certo? Lembrando que eles vão tentar comprar esses indígenas como escravos, porque lembra que eu falei para vocês que os indígenas eles tinham as suas diferenças, né? Eles não eram todos iguais. Então, às vezes, eles entravam em conflito uma tribo com a outra. E a tribo vencedora, né? Ela capturava alguns índios, né? Que eram derrotados. E os portugueses tentavam comprar esses índios derrotados para se tornarem seus escravos, ok? Bom, então, né, agora também a gente vai falar um pouquinho dos jesuítas. Os jesuítas, eles foram um importante grupo que também fez parte da história do Brasil, né? Eles eram religiosos ligados à Companhia de Jesus. Eles vieram para o Brasil com a missão de catequizar os indígenas e educar os filhos dos colonos a partir da fé católica. Eles tinham que ensinar a religião católica para os indígenas e para os filhos dos colonos. Os jesuítas, eles faziam isso, né, através das missões, que também eram chamadas de aldeamentos. Eles levavam os indígenas e os filhos dos colonos para essas missões, para essas aldeias, e lá eles ensinavam a fé católica, tá? Para essas pessoas. Os jesuítas eles vão chegar no Brasil, né, em 1549, vai vir Padre Manuel da Nóbrega e outros padres jesuítas, tá? Eles vão chegar na Bahia, depois eles vão se espalhar pelo restante do Brasil. Os jesuítas, né, eles vão ser muito importantes porque eles vão fundar um colégio, né, o Colégio São Paulo de Piratininga, lá no Planalto de Piratininga, no dia 25 de janeiro de 1554. E esse colégio, né, em volta desse colégio, vai surgir um povoado que posteriormente vai dar origem à cidade de São Paulo, ok?
A gente viu também, né, que os povos jesuítas, eles tinham, né, culturas muito diferentes da cultura dos povos indígenas, né? E eles, como o objetivo deles era ensinar a fé católica aos povos indígenas, eles vão tentar fazer isso de diversas formas. Uma das maneiras, né, eles vão aprender a língua dos indígenas, eles vão aprender o Tupi-Guarani, que era a língua mais falada, né, pela população indígena, e vão, né, começar a tentar ensinar a fé católica para os indígenas a partir, né, com a língua Tupi-Guarani. Porém, né, apesar da dedicação que os jesuítas tiveram em ensinar os indígenas a fé católica, isso era errado, porque os jesuítas eles não vão respeitar a religião dos povos indígenas, certo? Bom, pessoal, esse vai ser o nosso vídeo da revisão, certo? Ele ficou um pouquinho extenso, mas eu acho que a gente conseguiu falar, né, de tudo que foi estudado até o momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que, acima de tudo, que vocês tenham compreendido, tá? Lembrando, então, que hoje é a nossa prova, vocês têm das 7 da manhã até as 23h59 para fazer, tá? Não se esqueçam, cuidado com o prazo. E é isso, qualquer dúvida, fique à vontade para me mandar mensagem pelo ClassApp ou pelo Plural, certo, pessoal? Então é isso, até mais, tchau, tchau!